Oi gente, tudo bem? Então, se você está aqui é porque você já leu ou você já assistiu o vídeo sem spoilers de Um Cavaleiro a Bordo ou The Other Miss Bridgerton. Como eu disse no primeiro vídeo, caso você não assistiu, eu vou introduzir um pouquinho. Eu vi que eu não fiz essa resenha e eu reli esse livro na sexta-feira recentemente, então eu resolvi fazer esse vídeo antes de fazer o vídeo do quarto livro, First Comes Scandal ou Uma Noiva Rebelde, porque eu escutei ele em inglês. E esse foi o primeiro livro que eu li em português. Eu comentei um pouquinho sobre a tradução no primeiro vídeo. Caso você queira ver, eu vou deixar o tempo exato do primeiro vídeo que eu falei um pouquinho da tradução. Tudo bem, vamos falar de spoilers. Eu vou falar um pouco das características da Poppy que eu amo, que é basicamente a Poppy é estupidamente, extremamente curiosa. Então a Poppy quer saber o porquê de tudo, como chama tudo, por onde eles estão, como funciona. Gente, a Poppy tá tipo... A Poppy é uma criança de 3 anos que não entende o universo. E foi exposta ao universo todinho de uma vez. Então, basicamente é isso. Ela quer saber como tudo chama, por que que tudo existe, qual é a função, etc. Então, isso eu acho muito gostoso na Poppy, porque traz muito à frente a personalidade dela, que é basicamente uma personalidade muito curiosa, muito interessada, e que, tipo, basicamente é o melhor tipo de companheiro de viagem quando você realmente gosta de explicar as coisas. Se você não gosta de explicar as coisas, não faz o menor sentido. E por outro lado, a gente tem então o Andrew. O Andrew é aquele tipo de pessoa que ele acha que ser livre e poder viajar, poder fazer o que ele quiser, é tudo que ele quer na vida. Porém, nesse momento, quando a Poppy aparece, ele já tá começando a meio que cansar da vida dele no mar. Então, ele começa a raciocinar como seria voltar. Se ele pudesse voltar, então, a viver na casa dele, voltar a ser Andrew, James, alguma coisa, Rokesby, como seria isso? Como seria, basicamente, casar? Porque, né, é meio que uma coisa leva a outra. Então, tudo isso ele começa a pensar. E a vinda da Poppy força esse pensamento a ser um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais pra frente. E principalmente por ela ser uma Bridgerton, estando na companhia de Rokesby durante uma viagem de 15 dias, que ninguém sabe o que tá acontecendo. E é isso aí. Então, basicamente, esse é o ponto mental, o ponto, tipo, na cabeça do Andrew que a gente tá lidando, que é um ponto muito gostoso de ver, porque basicamente ele ainda gosta do mar, ele ainda gosta de viajar, ele ainda gosta de ser um capitão de navio, mas ao mesmo tempo ele tá pensando como seria a vida dele se ele parasse, como seria a vida dele se ele voltasse pra casa dele, como seria a vida dele de casado, principalmente com a Poppy. Então, tudo isso acontece e é durante o caminhar do livro. Como eu já falei, eu já escutei gente que não gosta desse livro por ele ser, aspas, parado. Por que eu digo aspas? Eu acho que esse livro não é que ele é parado, ele tá no mesmo ambiente. Então a história praticamente inteira acontece dentro da cabine do capitão. Então a gente tá falando de um livro que tem um capítulo em terra, aí do 2 até o 15º, aliás, até o fim do 14º capítulo ao mar, e do 15º ao 23º em terra de novo. Então, grande parte desse livro acontece em alto mar. E considerando, né, etc, lendas, blá, ele acontece dentro da cabine do capitão porque a Poppy não pode ficar pra cima e pra baixo no barco. Azar, etc e tal. Então, assim, já escutei que o livro é parado. Eu particularmente não acho, porque eu gosto de um casal que conversa, eu gosto de um casal que se conhece, eu gosto de um casal que está ali, eles estão enfrentando juntos uma situação toda. Então quando a gente tem a Poppy encarcerada na cabine do Andrew, a gente tem a Poppy olhando os livros que o Andrew tem, a gente tem a Poppy entediada tentando fazer amizade com o Billy, a gente tem a Poppy fazendo quebra-cabeça quando o Andrew começa a achar que ela não tem mais nada pra fazer, a gente tem a Poppy tentando, tipo, aproveitar o máximo que ela tinha ali, porque querendo ou não são 5... E assim, gente, são 5 dias dentro da cabine. Não é como se eles tivessem feito uma viagem transatlântica dentro da cabine. Então, assim, sinceramente eu não achei nada de muito parado. E eu gosto dessa parte. Então eu gosto muito da parte que acontece em alto mar, assim como eu também gosto da parte que acontece em terra em Portugal. Então tá, vamos pros spoilers. Então a gente tem, gente, um momento que o Andrew descobre que ela é uma Rokesby.
Aliás, o Andrew descobre que ela ama o Bridgerton. Eu achei muito engraçado, porque a gente tem os dois lados da descrição nesse livro. Então a gente tem a descrição na cabeça do Andrew, que é quando ela fala que podem chamar ela de Miss Bridgerton, e daí ele surta um minutinho por dentro, porque ele começa a, tipo, raciocinar ali quais são as primas da Billy, que é parente dele praticamente, aliás, é parente dele. E é muito assim, é muito engraçado, porque, tipo... E depois a gente vai pro ponto de vista da Poppy. Então, que a Poppy fala que ele fica branco, porque basicamente ele tá, tipo, surtando na mente dele pra tentar descobrir quem raios a Poppy é. E se ele, tipo, se por acaso eles não se cruzaram em algum baile na casa da Bridgerton. Mas... E a Poppy, do lado dela, fala, tipo... ele tá branco porque ele sabe quem são meus parentes. E basicamente é isso. Porque é e não é. Ela tá imaginando por um motivo e ele tá, tipo, surtando por um motivo completamente diferente. Que era pra garantir, obviamente, o segredo da identidade dele. Porque no navio, enquanto ele tá no navio, enquanto ele tá em alto mar, enquanto ele tá vivendo esse personagem, né, que é o Capitão Andrew James, ninguém sabe que ele é o Andrew Brooksby. Então, tem isso. E eu achei muito engraçado trazer as duas descrições, eu sempre gostei muito disso. Que mais? Aí a gente tem, então, a parte do Brown, o Brown e o Green falando, tipo, não tira a mordaça dessa garota, porque essa garota começa a falar sem parar. E é muito engraçado, porque, tipo, ela fica... Desde quando eles estão na caverna até quando eles estão dentro do barco, já que já foi meio que decidido que ela não vai sair mais daquele barco, ela fica falando, e ela fica falando, e ela fica falando, e ela fica falando que é uma matraca louca, insana, possuída. E daí o Andrew fica, tipo... Realmente, né? Mas é muito divertido e eu gosto muito dessa parte. Que mostra muito quem é a Poppy logo no início do livro. Além da parte curiosa, além da parte que, tipo, faz a criada ficar na casa de chá, etc. Enquanto isso, ela vai dar rolê. Uma coisa que eu achei que não foi muito explorada nessa história é a parte dele ser realmente um espião da coroa. Não exatamente um espião, mas, tipo, o correio da coroa das mensagens secretas. Porque, basicamente, a Poppy só vai descobrir desse negócio lá na frente, quando eles já estão em Portugal. Eu achei que ela acharia algum papel, eu achei que, tipo, esse negócio, esse segredo ia ser trazido antes na narrativa. Então, eu achei engraçado da Julia não ter aproveitado essa parte, entendeu? Tipo, sei lá, enquanto eles estivessem lá em cima, cuidando do barco, mantendo o curso, etc, ela encontrasse alguma coisa e ela começasse a perguntar. Eu achei que teria um momento assim e não teve, mesmo ela tendo acesso basicamente à cabine inteira dele. E eu achei bonitinho que o Andrew toda hora, tipo, eu preciso pegar não sei o que na cabine. Eu preciso ver o que ela quer. Eu preciso não sei o que. E isso aparece muito, que tipo, ele não gosta do fato dela estar toda hora na cabeça dele. Ele não gosta do fato dela toda hora voltar. Então, pra frente da mente dele. Então, pra ele lembrar toda hora de ir atrás dela pra ver se ela tá bem. Lembrar se ela precisa de alguma coisa. Tudo isso. E é bonitinho ver isso, porque, tipo... Vamos ser sinceros, ele não queria que ela estivesse ali. Porque, né? Ela meio que tá atrapalhando. Eu amo a quantidade de conversa que tem nesse livro. Eu adoro. E eu gosto, tipo, que eles começam a se interpretar. Então, o Andrew não precisa falar que ele não é o herdeiro. Quer dizer, ele fala que ele não é o herdeiro. Então ela chega à conclusão de que ele vem de uma família de posses. E eles começam a interpretar um ao outro. Então, tipo, ela chega à conclusão de que ele é um dos irmãos mais novos. Ele chega à conclusão de que ela é a única irmã, ou que ela tem irmãos também. E tudo isso vai caminhando, mas assim, é orgânico, não é forçado. Tipo, ninguém exigiu nada de ninguém. Eles foram se conhecendo e chegando às próprias conclusões e comparando as figurinhas. Então, basicamente, ela chega a essa conclusão e pergunta se é realidade. E ele chega a essa conclusão e pergunta. Então, isso eu acho muito gostoso de ler, porque realmente a gente vê o casal se desenvolvendo, se conhecendo e passando a gostar um do outro gradativamente. Não é um livro de amor à primeira vista, todo mundo sabe que eu odeio esse tipo de livro. Que mais que eu tenho pra falar? Gente, eu não gosto de fazer vídeo de spoilers. Quer dizer, eu gosto de fazer vídeo de spoilers. Só que eu me perco de quais spoilers que eu vou falar. Porque basicamente, vamos ser sinceros, este livro não tem muitos spoilers. Como eu disse, o segredo dele ser um espião, o segredo dele ser um courrier para as cartas secretas do governo, fica só nos últimos capítulos. Literalmente isso. Então, 15 capítulos é só os dois realmente se envolvendo,
se conhecendo e etc e tal. Eu acho que, assim, momentos que dá pra gente destacar dessa narrativa é o momento que o Andrew, aliás, é todos os momentos que o Andrew começa a pensar se ela tá bem, se ela precisa de alguma coisa, se ela precisa de distração. A hora que ele dá o quebra-cabeça do mundo pra ela. A hora que ele desce, então, pra ver se ela já recebeu chá, se ela não recebeu, se ela já jantou, se ela não jantou, tudo isso acontecendo. Então, isso eu acho que dá pra gente destacar na parte que eles estão no mar. Obviamente, a gente vai destacar a parte que ela realmente sobe, então, até o convés, então, do barco, que ele leva ela à noite, então é super bonitinho. E é a cena, né, onde eles se beijam primeiro, ou ela beija ele, né? E basicamente é muito fofo. Essa cena é ótima, por mais que é muito engraçado, porque basicamente o Andrew começa a encher o saco. E eles provocam muito. Ai, bickering, gente. Maravilhoso. Eu amo. Então, a gente tem essa parte que tem eles dois se conhecendo, eles dois começam realmente a mais do que conversar, um pouco mais a flertar. E a gente tem esse ápice no convés, então, por mais que, né, acontece, tipo, o rolê, e daí todo mundo, obviamente, vira e fala assim, vamos fingir que isso nunca aconteceu, e vamos embora. E daí ela vaza, e ele também, então tudo isso acontece dentro do barco, e eu acho que basicamente é isso. Outra cena que a gente pode destacar, a cena do José, que é fantástica. Pra quem não tá lembrado, tá? A cena do José é basicamente quando a Pop, eles já estão em terra, então eles estão aportados em Lisboa, e a Pop tá olhando pela janela os caras trabalhando lá no porto, então na parte de carregar caixa, lá, etc. E ela tá olhando pra um carinha e ela começa a inventar uma história na cabeça dela sobre o carinha, e daí o carinha tira a camisa e ela fica lá, tipo, observando, e do nada, tipo, o Andrew aparece e ele vê que ela tá observando o José, que é o cara que ela criou. E daí, que é esse momento que ele convida ela a descer, então, a conhecer Lisboa. E é muito belezinha, muito engraçado, gente. Porque basicamente ela finge que ela não tava olhando pro José. E daí ela começa a inventar um monte de coisa, blá blá blá, e daí ele acaba pegando ela olhando. É muito divertido, é muito engraçado. Aí a gente tem a parte que é em Lisboa, de fato, então eles estão passeando em Lisboa, eles comem algumas coisas. E é uma coisa que eu fiquei muito chateada, porque a gente fala português. Mas, basicamente, no livro original, no livro em inglês, ele fala, tipo, Julia Quinn colocou português, obviamente Portugal, mas assim, português na história. Então, no trecho, quando ele pede as malaçadas, quando eles estão em Portugal, ele pede em português. E é muito gostoso. Então, quando eu ouvi esse livro em inglês, ele pede em português. E é bem bonitinho. É bem legal. E aqui a gente não tem essa visão, porque geralmente quando a gente tá escutando ou a gente tá lendo um livro que fala, obviamente, outra língua, ou fala um português dentro de um livro que é em outro idioma, a gente pede essa parte. Então, fato divertido, no original tem as frases em português. Então, o vendedor, ele é escrito todo em português, e o pedido, então, do Andrew, quando ele tá conversando com o vendedor de malaçadas, também é em português. Então, essa é um fato divertido. Se você está vendo o vídeo aqui, você descobriu essa parte. Se você não leu em inglês. Como eu realmente escutei em inglês, eu não lembrava dessa parte. E quando eu li aqui, eu fiquei tipo, perdeu um pouco do efeito, porque, né, tá tudo em português. Então eles passeiam um dia inteiro e daí à noite eles vão jantar numa taberna, um restaurante, sei lá. Que o Andrew sempre frequenta, então ele conhece os donos e blá blá blá. Então é bem bonitinho ver essa parte. Só que daí é aí que a história começa a ficar muito louca. Porque basicamente é aí que eles são atacados, não é mesmo? Então a gente tem o Billy aparecendo. E é muito legal essa parte. Quando o Billy fala, tipo, ai que bom, o capitão deixou você sair. Daí o capitão tá lá e ele fica tipo, ops, sorry. Mas essa parte é bonitinha, e daí ele vai brincar com o gato, depois eles estão conversando, e aí o Andrew repara realmente uma comoção,
E eles são sequestrados, né, levados em cativeiro. E nisso que eles estão no cativeiro, aí o bagulho estoura, né, porque basicamente assim, eles se beijaram no convés do navio, uma vez. E tipo, super suave. Depois a gente caminha pra essa parte aqui, então, que a gente vai pro... Enquanto eles estão em cativeiro, que basicamente o bagulho é assim, ó. Vamos multiplicar por 203 mil. Porque esse livro é muito soft, tá? É bem soft. Acho que todos os Roxby são bem... Julia Quinn, em geral, é bem soft. Na parte, assim, hot. Então, geralmente, um pouquinho... Alguma coisa mais... Não é muito, assim, pá. Não, eles não dormem juntos no cativeiro, tá, gente? Deixa eu deixar isso claro. Não, eles não dormem juntos no cativeiro. Pois é. Mas, né, eles pegam com um pouquinho mais de força de vontade na vida. Então a gente tem essa parte, daí a Poppy consegue sair, então, como se fosse prova de vida dos dois, com um pedido de resgate. Então é isso que eu tô falando, que poderia ter sido melhor aproveitado esse fato específico. Mas, né, é isso aí. Então ela descobre que realmente ele trabalha pro governo, blá blá blá, que ele não é exatamente um corsário como todo mundo acha. Ela vai até a casa do diplomata pra poder pedir ajuda e depois que ela dá a frase secreta, né, o diplomata ajuda ela realmente a fugir do país, então ela é mandada de volta pra Inglaterra, enquanto o Andrew ainda teoricamente está em cativeiro. Então, basicamente, ela volta, ela não sabe se o Andrew tá vivo, se o Andrew tá morto, o que aconteceu com o Andrew, se ela ajudou, se ela deixou de ajudar, se ela, tipo, só se ajudou e vazou. Ninguém sabe. E ela tá com peso infinito na consciência, só que assim, quando eles deixam ela num porto lá X, que eu não lembro agora qual cidade que era, pra ela ir até Somerset, na família dela, ou pra ela ir até Elizabeth, que é a amiga dela, que ela tava no começo da história, fica bastante longe e no meio do caminho, ou tipo, mais próximo, seria a casa dos Bridgetons de Kent, então dos parentes dela. E ela resolve, tipo, parar lá, porque ela só tem a roupa do corpo, ela tá meio sem aranhembeira, então ela resolve parar na casa da família dela de Kent. E ela chega lá em Kent e tem, tipo, a Georgie tá lá, a Georgie é a do próximo livro, e a gente vê um pouquinho da Georgie, a gente vê um pouquinho das outras pessoas, e quando ela chega lá, eles falam, então é o seguinte, vai ter um jantar na casa dos Roxby, que é tipo os vizinhos lá deles, e vamos junto, blá blá blá, e ela fala, não, tudo bem, beleza. Nisso que ela vai, então, pra esse jantar é meio que em honra do Nicholas ou do retorno do Andrew, agora eu não lembro exatamente, mas assim, é um jantar que eles vão fazer em honra de algum dos filhos. E basicamente, então, ela chega na casa e aí tipo, a Lady Manston, que é a mãe dos Roxby, ela desce e ela fala, ai, começa a apresentar, né, os filhos, etc e tal. E a Billy, que é a prima dela, também tá lá com o George, que é o marido da Billy, primeiro livro. E basicamente, tipo, tudo isso começa a acontecer. E a gente tá tipo, meu Deus, porque nisso a gente já sabe que o Andrew está na casa Roxby. A gente só tá esperando o Andrew entrar na conversa. Basicamente é isso, é tipo, Andrew entre no chat. Então, o Andrew está lá em cima se arrumando, o Andrew está lá em cima, tipo, virando gente normalmente, porque ele acabou de chegar na Inglaterra, ele acabou de chegar na casa dele. Basicamente, o plano dele é bater na casa dele, dormir uma noite e vazar no dia seguinte, pra poder ir atrás, então, da Poppy, na casa de Somerset, dos Bridgetons, ou mesmo na cidadezinha lá da Elizabeth, amiga dela. E o destino, obviamente, juntou eles dois, então, quando o Andrew entra na sala, então, ali, a Poppy vê ele de relance e ela meio que associa, porque assim, a Lady Manston começa tipo, esse daqui é meu filho, é o Andrew. E daí ela fica tipo, PTSD total. E daí ela deixa cair um licor, sei lá o que ela tava tomando. E a Billy meio que sequestra ela assim pra limpar tal o vestido. E ela sai. Então assim, o Andrew não consegue ver a Poppy, de fato. E a Poppy não consegue garantir que o Andrew é o Andrew. Então, quando eles voltam, então eles vão jantar. E a Billy e a Poppy descem no meio do jantar. E daí, tipo, cena completa, total, surto psicótico. Que é muito, muito bom essa cena. Que é basicamente a Poppy surtando, porque, né, o Andrew tá ali, e eles estão sentados lado a lado, e ele tá dando a entender que ama ela, e ela tá dando a entender que ama ele, mas ao mesmo tempo odeia ele, porque não sabia se ele tava vivo ou tava morto até 10 segundos atrás. E daí a gente tem, tipo, o final dessa história, porque, né,
Ai, é tão bonitinho. Que realmente eles amam um ao outro e eles, basicamente... Todo mundo reparou que eles já se conheciam. Não era a primeira vez que eles se viam na vida. E que tinha né? Aconteceu algum rolê entre eles dois. Então eles têm que explicar tudo isso. E eles ficam juntos no final e é muito amor e é tipo fofo. Então, basicamente, esse livrinho aqui é muito fofo e ele tem... Eu vou dizer que ele tem uma pegada bem parecida com o próximo. O próximo também é tão fofo quanto e é um pouco diferente porque os dois do próximo, então a Georgie e o Nicholas, são praticamente melhores amigos. Então a gente tem isso e é bem bonitinho. Nesse livro aqui, o Nicholas, que é o do próximo, ele acabou de se formar em Oxford ou Cambridge, ou acabou de terminar. Eu não sei qual é que é o rolê, mas ele tem, tipo, sei lá, 16, 17 anos aqui. E no próximo livro ele já tem seus bons 20 anos, ou 19 anos, um negócio assim. Pois é, então é uns anos depois desse livro aqui. Mas é bem fofo e... eu gosto muito desse livro. Basicamente é isso, gente. Eu não vou falar mais nada, porque eu já contei tudo que eu tinha pra contar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, por mais que... esse livro não tem muito spoiler pra dar. Mas então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se vocês não forem inscritos ainda no canal, tem essa bolinha aqui embaixo. Até a próxima e tchau!